Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao AjurisCast, podcast da Ajuris, da nossa Associação Gaúcha de Magistrados. A Ajuris, que esse ano completa 80 anos de existência, e essa senhora octogenária tem os pés bem firmes no seu passado, nos traz muito orgulho de sua história, mas também sempre projetando para o futuro com os olhos voltados para o presente e o futuro. Por isso, ingressamos nessa nova forma de comunicação, que são os podcasts, que tanto caíram no gosto popular. Trazer informação, conhecimento e entretenimento em mesmo ambiente é a nova forma de comunicação e a Ajuris não poderia ficar de fora. Essa primeira série especial de podcasts, são 3 episódios, é uma iniciativa do Departamento das Mulheres Magistradas da Ajuris e todos terão como tema as questões de gênero. Iniciamos, então, hoje o primeiro episódio. Eu, Andréia da Silveira Machado, juíza de direito titular da primeira vara criminal de Guaíba e uma das diretoras do Departamento das Mulheres Magistradas. Junto comigo hoje aqui a colega Kellen Van Canigan, convocada das turmas recursais e também diretora do Departamento das Mulheres Magistradas. Recebemos hoje, com muita honra e com muita emoção, a desembargadora federal Salise Monteiro Sanchotene, a pessoa mais indicada e mais conhecedora da Resolução 525 de 2023 do CNJ, que trata justamente da paridade no Poder Judiciário. Kellen, querida, faz as honras da casa e apresenta a nossa convidada. Claro, estendo aqui os meus votos de boas-vindas, né, à nossa convidada, a desembargadora Salise Sanchotene, atualmente desembargadora federal no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, atuou no biênio de 2021, dezembro de 2021 a dezembro de 2023, junto ao CNJ. E me apresentando aqui também, eu sou magistrada nas turmas recursais da Fazenda Pública, sou magistrada há 16 anos e, como a Andréia falou, uma das coordenadoras do Departamento das Magistradas da Ajuris. Então, é uma honra recebê-la aqui para conversarmos, para termos esse bate-papo de um tema de tanta relevância, né, que é a paridade de gênero no Poder Judiciário. Então, a gente gostaria que começássemos contando aqui como que foi a evolução, de onde surgiu essa ideia da resolução, o caminhar, né, até chegarmos à edição dela. Bom, muito obrigada pelo convite inicialmente, a honra é minha de estar aqui e inaugurando esse espaço tão promissor, né? Eu sou fã de podcast, então eu passei esses 2 anos viajando e ouvindo podcast, né, nos meus deslocamentos, e acho que é uma forma muito peculiar e assim as pessoas gostam, assim, porque é rápido e passa informação, então um espaço que nós temos que aproveitar. Então, parabéns a Ajuris por estar inaugurando com um tema dessa relevância. A Resolução 525, ela foi o ápice de uma trajetória de 5 anos, desde que, em 2018, a ministra Carmen Lúcia, quando estava deixando o seu mandato no CNJ, acabou aprovando uma resolução que instituiu a política de participação feminina no Poder Judiciário. E isso ela fez por quê? Porque nós já vimos há anos observando os números, as pesquisas que se faziam sobre a participação feminina. Nós nunca passamos na magistratura de 40% de juízas, né? A primeira magistrada entrou na década de 30, né? A segunda só 15 anos depois, em Santa Catarina. A primeira mulher negra na magistratura foi na década de 60. O Tribunal de Justiça de São Paulo só admitiu mulheres na década de 80, né? E de lá para cá nós evoluímos quase nada, nós sempre mantivemos esse patamar, e isso falando muito mais assim do juíza de primeiro grau, né, esses 40%. Mas quando nós vamos ascendendo na pirâmide, nos tribunais de apelação nós somos 25%, nos tribunais superiores nós chegamos a 19%, então a ministra sentiu que havia necessidade de estabelecer uma política. Bom,
Ela deixou o CNJ, esse legado ficou, os estudos continuaram acontecendo, a Infam passou a se dedicar a muitas pesquisas envolvendo magistradas, né, de todos os ramos. Esses estudos passaram a ser publicados e quando eu assumi no CNJ em 2021, eu peguei já alguma coisa desses estudos andando, acontecendo, né, fui procurada pelas magistradas do núcleo de pesquisa de gênero da Infam e elas foram lá se oferecer para me ajudar nessa caminhada. Nós resolvemos, então, fazer o primeiro encontro em 2021 de juízas de todos os ramos do Poder Judiciário. Naquela ocasião, nós tínhamos uma limitação do espaço do CNJ, então, quando chegou em 130, nós tivemos que proibir as inscrições, porque havia muita gente interessada. Aí aprendemos com essa lição e quando foi no ano seguinte, nós fizemos o segundo encontro e dessa feita, então, utilizando um espaço maior, que foi o STJ. E... Nós estávamos. Eu sei, no segundo. E aí nós conseguimos colocar lá mais de 200 magistradas de todos os ramos de justiça militar, estadual, federal, trabalhista, eleitoral, e foi um grande sucesso porque nós trabalhamos na modalidade mesclando palestras para provocar temas que nós gostaríamos de discutir e depois as oficinas onde o trabalho efetivamente aconteceu. E nessas oficinas, muitos produtos que vieram delas acabaram sendo a pauta que nós tocamos entre 2022 e 2023. Então, foi, assim, importantíssimo ter feito ouvir as juízas, porque nós mesclamos as pessoas da academia, nós convidamos pessoas de fora que vieram suscitar temas para o nosso debate, e depois as próprias juízas foram para as oficinas produzir. E uma das sugestões que saiu de lá foi a resolução 525, né? Então, nós pegamos todo esse material e acabamos fazendo, assim, uma escala do que é mais fácil aprovar primeiro, até a última, que nós sabíamos que ia ser a mais difícil, que ficou para o final. Foi basicamente isso que aconteceu. E essa percepção, né? Porque se imagina uma igualdade, né? A gente ingressa para um concurso em todas as carreiras da magistratura, ou, enfim, pelo quinto constitucional, mas, enfim, na base, se imagina que se tem uma igualdade. E esses mecanismos das barreiras invisíveis, do teto de vidro, né? Como é que se trabalhou isso, Salise? Porque é mais fácil quando tu é proibida de entrar aqui, tu sabe que isso tá proibido, tu vai descobrir os motivos, mas ali não. A gente não é proibida, mas a gente não consegue, as mulheres não conseguem. Então, vamos falar bem abertamente sobre o tema. Discriminação direta, o que nós tivemos, mulheres não ingressavam na magistratura até uma determinada data. Discriminação indireta, até 2015 vigorou, por exemplo, a entrevista que antecedia a prova oral dos concursos de juiz. E nessas entrevistas, nós sabemos, muitas mulheres eram barradas por questões de costumes, porque eram divorciadas, porque teriam que ir para o interior e como é que fariam com a família, que não poderiam desestruturar a família. Então, situações assim que nós sabemos que aconteceram, tanto que em São Paulo, o percentual hoje no Tribunal de Justiça de São Paulo é de 10% de mulheres no tribunal. Então, e já desde a década de 80 as mulheres estão ingressando. Então, essas discriminações indiretas, elas aconteceram em diversas situações. Isso tudo foi mapeado em estudos acadêmicos da Infam. Então, é importante, Andréia, essa situação que tu suscitas, porque lá nesses estudos acadêmicos está comprovado que as mulheres, elas são cuidadoras de ascendentes, de descendentes. O casamento é uma instituição que interfere na carreira das mulheres, né? Elas, efetivamente, se elas têm que se deslocar para o interior, para uma cidade em que elas vão ficar longe da onde a família tem sede, elas não se promovem, elas acabam deixando passar as oportunidades para se promover. Muitas são mais antigas e acabam perdendo várias posições, porque os colegas do sexo masculino vão para as promoções, para qualquer lugar que seja. E elas não podem, com criança pequena, se deslocar para onde não tem hospital, para onde não tem escola, creche, né? Porque nem sempre elas vão ter o apoio da família junto. Então, essas situações todas interferem na carreira da juíza. Isso está comprovado academicamente. Então, esse estudo foi importantíssimo para nós, para podermos fundamentar o voto no sentido de dizer,
vejam, não existe mais a discriminação direta, mas a indireta continua acontecendo em todas essas situações. Né? E quando ela deixa de se promover, ela perde várias posições, e é claro que quando chega na hora de ir para o tribunal, ela perdeu a antiguidade. Então, na antiguidade, hoje, nós temos basicamente homens em quase todos os tribunais. Né? No último levantamento que nós fizemos, apenas 6 tribunais dos 92 do país tinham mais mulheres que homens. E 13 tribunais desses 90 e poucos só tem homens. Tá? Então, nós ainda temos um caminho longo para percorrer. Porque esses 40% que a gente fala é uma estimativa. Né? Como eu disse, ele está muito mais na base do que nos tribunais. Sim. A gente acompanhou, né? Como a Andrea falou, estávamos lá no seminário Mulheres na Justiça e pelo que estás nos colocando, foi o grande ápice ali, né? Para começarem os movimentos em prol da resolução, né? Para ir à votação, para levar o tema adiante. E o que se percebeu foi uma grande divisão entre apoiadores e antagonistas, né? Na magistratura. Dentre, inclusive, os antagonistas, muitas mulheres, né? Que tinham opiniões de que não gostariam de ser promovidas, enfim, nessas listas exclusivas, né? Então, gostaria de saber um pouco desses bastidores, né? Como é que eles aconteceram? Porque a gente vivenciou essa questão participando, mas um pouco também sem saber exatamente o que estava acontecendo lá no CNJ, lá em Brasília, né? Então, conta pra gente um pouquinho. Então, efetivamente, algumas mulheres se puseram contrárias à aprovação de uma resolução de paridade, com aquele pensamento, eu consegui chegar até aqui sem ninguém me ajudar, né? Eu consegui fazer a carreira, eu consegui me promover, então eu não preciso que algo assim seja instituído. Mas a gente sabe que as peculiaridades de cada um, né? Muitas pessoas assim fizeram a carreira e não tiveram filhos, porque a pesquisa essa que eu mencionei, ela também aponta, a pesquisa feita pela MB, que comparando juízas e juízes, as juízas têm menos filhos que os juízes, quando têm um filho só, elas se divorciam mais. Então, é claro que muitas mulheres conseguiram avançar na carreira, muitas vezes com sacrifícios pessoais. Grandes sacrifícios. Muitos sacrifícios pessoais. Né? Então, essas pequenas discriminações indiretas, elas não eram nem percebidas, porque a gente nunca falou abertamente sobre isso, com exceção dos últimos 10 anos, assim, que o tema ganhou fôlego, ganhou relevância, antes não se falava nisso. E sobre renúncias também, né? Exatamente. As mulheres renunciam muito em prol da família, sem dúvida, né? período de amamentação, por exemplo, né, que a mulher não consegue fazer curso, ela não consegue se especializar, se ela vai concorrer a uma vaga, ela não tem os pontos exigidos pela resolução da Infam para comprovar. Então, assim, nós temos muito que avançar ainda em relação a essas situações. E eu acho que a questão também é assim, ó, que algumas mulheres, talvez por não compreender toda essa estrutura, é capacidade, eu tenho capacidade. Nunca se discutiu a capacidade das mulheres. Nós temos tanto ou mais capacidade quanto os homens. A nossa questão são as oportunidades e, principalmente, eu acho que o que é mais relevante, a vida privada e familiar nos afeta muito mais. Muito mais. Isso está comprovado, como eu disse, com estatísticas, né? A MB fez esse levantamento, está publicado e está lá. É evidente que afeta o casamento, a guarda dos filhos, cuidar dos pais, cuidar dos avós, né? Se deslocar para o interior, tudo isso afeta muito mais a mulher do que o homem. Então, muitas mulheres, eu tenho 30 anos de carreira, né? Então, muitas mulheres, ao longo dessa trajetória que eu encontrei, nunca se sentiram discriminadas, né? Mas quando a gente começa a dar esses exemplos, né? Assim, vai a um evento jurídico, não vê uma mulher na mesa. Né? E eu, na minha plateia ali, eu vejo mulheres que escrevem sobre a temática, são professoras sobre aquela temática, nunca foram convidadas para estar numa mesa. Nunca tivemos banca de concurso preocupada em fazer esse equilíbrio de gênero, né? E banca que seleciona homens e mulheres. Então, é uma visão diferente a que nós temos em relação aos nossos colegas sobre as questões jurídicas. Então, designações mesmo para funções de auxílio na corregedoria, na presidência, né? Tudo isso é uma bagagem que a gente vai construir
construindo quando exerce essas atividades. E as mulheres sempre foram discriminadas, isso é comprovado também. Quando a gente começa a dar exemplos, aí as colegas começam a entender a discriminação. Não é a discriminação dizer assim, não, eu não aceito mulher. Não, ela é velada, ela é nas pequenas coisas e ela não é ostensiva, né? Então, é difícil muitas vezes para algumas mulheres mais antigas na carreira se darem conta disso. E eu não sei se tens essa percepção também. Ainda tem muita coisa, assim, a das mulheres, principalmente mais velhas, algumas mais jovens, com a palavra feminista. Uhum. Algumas dizem assim, eu não sou feminista. Ah, mas tu acha que mulher e homem têm que ganhar igual? Sim. Mulher... Então, tu é feminista. Não, mas eu não vou queimar sutiã e eu vou continuar... Gente, não é isso. Ser feminista... E eu acho que ainda tem... Eu acho que passa também por isso. No momento que as mulheres se posicionam a favor da resolução, olha, estão puxando brasa para o seu assado, estão se vitimizando, não entendem como uma ação afirmativa necessária. Exato. Ela não é simpática. Nenhuma ação afirmativa é simpática. E uma questão interessante que até os próprios homens, né, magistrados, quando surgiram os movimentos, enfim, diziam, não, mas logo, logo vocês vão estarem passando de nós. E daí a gente rebatia, né? Nós não queremos passar ninguém, nós simplesmente queremos essa igualdade. Exato. Né? Essa igualdade. E isso é tão preocupante porque hoje o levantamento que nós fizemos no último ano no CNJ mostra que menos mulheres estão ingressando na magistratura. Então, a nossa carreira, ela está colocando obstáculos de tal ordem que está perdendo interesse para as mulheres, porque exatamente por conta dessa questão pessoal. Elas querem ter família, elas querem, né, ter uma vida, e a questão de ter que ir para o interior, deixar a família, não tem sempre poder levar, acaba levando que elas façam concurso para outras áreas, né? Para advocacia pública, para outras áreas, e não vão ingressar na magistratura. E é uma questão também, né? Nós precisamos renunciar. Os homens não precisam renunciar à família, a gostos pessoais, a hobbies, e conseguem manter a carreira e avançar. Nós, quando queremos avançar na carreira, nós temos que renunciar à família. Então, é uma situação complexa, né? Uma equação complexa. E a gente está trazendo para as instituições agora refletir sobre essas situações, que homens e mulheres não são iguais, né, nesse deslocamento, não são iguais, a carreira não é a mesma, então a figurinha aquela, né, vamos fazer ambos a corrida, nós com obstáculos e eles em pista sem obstáculo. Então, assim, a nossa é sempre com obstáculos, né? Sim. Então, não é uma corrida igual. Nós vamos chegar nos 100 metros, vamos, mas nós vamos saltar vários obstáculos para chegar lá e eles não. Então, é isso que a instituição hoje precisa entender, né? E quando a gente diz tem que convocar de forma paritária juízes e juízas para funções de auxílio, é por quê? Porque se não tem visibilidade, elas não são lembradas na promoção. Então, precisa colocar isso lá, porque se não colocar, vão continuar convocando aqueles que vão jogar futebol depois do trabalho, aqueles que vão no churrasco, e a mulher vai para onde? Vai para casa, vai fazer supermercado, vai cuidar do filho que tem amanhã, tem que entregar não sei o que no colégio. Então, é assim a nossa vida, né? Essa dupla jornada, ela pesa muito mais para nós do que pesa para eles. Então, eu não culpo essas colegas que ainda não entenderam esse movimento que está acontecendo, porque eu não digo que... Isso para mim é um movimento. Nós estamos em um movimento, né? Não é uma guerra, não é uma exclusão de gênero, não. Nós estamos num movimento de conscientização das instituições para essas situações. Nós precisamos, então, das oficinas resgatando. O primeiro passo que nós demos, vamos colocar paridade nas bancas de concurso, porque é lá que nós estamos selecionando, né, juízes e juízas. Então, lá nós temos que ter visão feminina também, é importantíssimo. A diversidade. A diversidade, temos que ter a questão da intersecção com a raça, é fundamental. Nunca pensaram nisso antes, né? Nós temos que pensar na questão feminina interseccionada com a raça, isso é fundamental. De lá saiu, então, a necessidade de nós fazermos um levantamento estatístico sobre raça na magistratura também, junto com a questão feminina. Isso já está funcionando. Então, nós fomos avançando aos pouquinhos, né, conquistando algumas questões que eram importantes. Hoje está no nosso módulo de produtividade mensal, então o CNJ não precisa que os tribunais informem, né, todo mês. O CNJ recebe esses dados da própria estatística que ele busca dos tribunais para saber quantas mulheres estão lá, quais as funções que elas estão ocupando, quantas mulheres negras, indígenas temos na magistratura. Hoje esses dados chegam ao CNJ com facilidade. Tudo isso veio das nossas oficinas. E claro, o ápice foi
a resolução da paridade, porque nós sabíamos que ia ser mais difícil, né? E foi um momento emocionante. Foi, né? O segundo dia de votar. No primeiro estava a Kelly, e no segundo eu estava. Foi assim, participar da história é emocionante. Foi emocionante. Nós fizemos história, eu acho, aquele dia lá, assim, foi uma costura bem grande, porque, em princípio, a ministra Rosa não abria mão também da antiguidade. Ela achava que era importante, porque o raciocínio que se faz para pensar na ação afirmativa para o merecimento é o mesmo que se faz para pensar na antiguidade, né? É aquilo que eu disse, os mais antigos são homens, por quê? Porque lá atrás, muitas mulheres deixaram de se promover na época própria por questões pessoais, por questões familiares, né? E eu ouvi de um colega esses dias, nós estávamos num evento, ele disse assim, ó, tá vendo a fulana, nossa colega? Ela estava lá na frente no nosso concurso, e aí eu me promovi 2 vezes, e ela ficou por questões familiares, e só depois, então, que ela se promoveu. Então, hoje, eu tô na frente dela 30 posições, sei lá, é uma coisa assim. E voltando um pouquinho a essa questão dos bastidores em si, né? Porque o movimento, ele foi nacional, né? Muitas instituições, inclusive, muitas associações, algumas apoiaram, né? Outras não, teve algum embate nesse sentido, inclusive a Júris é de se fazer aqui a referência de que deu amplo apoio, né, a nós nesse sentido, e de que forma esses movimentos eles tiveram efetiva participação, né, para se chegar à aprovação da resolução. Então vamos contar um pouquinho dos bastidores. Isso, que a gente está curiosa, que a gente quer saber. Quando nós fizemos o segundo evento das Mulheres na Justiça, faltava menos de um mês para terminar a gestão da ministra Rosa. E ela estava presente lá naquele dia, não sei se vocês recordam, quando o professor Daniel Sarmento fez a palestra falando da ação afirmativa e nos entregou o parecer escrito que ele fez pro bono, né, para nós, para que nós pudéssemos aproveitar. E aí, isso foi numa quinta-feira, saímos de lá, houve o encerramento do evento, na sexta de manhã, já a assessoria dela em contato comigo para saber que queria o parecer. Aí eu mandei o parecer. Na sexta de tarde, ela me liga e disse assim, quero pautar para daqui a 2 semanas. Eu digo, nossa, ministra, 2 semanas não vai dar tempo. Não vai dar sim, faz um voto como tu puder e vai dar tempo, tem que ser na minha gestão e eu não quero que seja na última sessão porque pode ter pedido de vista. Assim. Aí, tá, vamos trabalhar com esse cenário. Bom, eu sozinha, com a minha assessora, eu não ia conseguir fazer toda essa mobilização. Então, o que nós fizemos? Nós criamos um grupo no WhatsApp. E eu pedi ajuda para todas as colegas que já estavam da Infam, das associações. As associações aqui nesse início, a JUF Mulheres, MB Mulheres, Ana Matra Mulheres, tiveram um papel fundamental de mobilização de todas as juízas, mas também, assim, de provocar aquelas que pudessem, que tivessem disponibilidade, fossem para Brasília, ajudassem a escrever, ajudassem a fazer pesquisa. E eu criei um grupo de WhatsApp, então, com representantes de todas as associações e também das colegas da Infam, da academia, e pedi, bom, mandem material, o que vocês tiverem, artigos, pesquisas, né? Já listei o que eu tinha e eu preciso tudo isso para o voto. E aí eu comecei a receber e já com citação bibliográfica, com tudo para inserir já no voto, me facilitou muito, porque eu não teria condições de fazer tudo isso com todas as outras atividades do CNJ em 2 semanas. Eu tinha que liberar o voto ainda para os colegas na semana anterior, né? Então foi uma correria bem grande. Aí nós nos demos conta que nós precisávamos também fazer uma mobilização para ter gente em Brasília. Então um outro grupo foi criado para também mobilizar as pessoas e tal, e aí quem pode, quem não pode, aí começaram a surgir as vaquinhas, eu não posso, mas eu quero ajudar quem pode, né? Então, muita gente foi, aquele auditório lotou, e ainda lotou o anexo, né? Que tem um anexo lá do auditório, além do plenário, e lá tinha um telão, onde também foi acomodado o resto do pessoal que não conseguiu entrar no plenário. E nós nos demos conta que estavam sendo convidadas pessoas para fazer uma sustentação oral em prol da pauta, e a mesma pessoa já tinha sido convidada 3 vezes. Então eu digo, não, para que isso vai passar uma ideia de desorganização que a gente não quer. Vamos criar um outro grupo
para dizer assim, olha, eu contatei a entidade tal, eu contatei fulano, né? Eu falei com Oscar Vilhena. E aí nós conseguimos organizar, então, todas aquelas entidades que se dispuseram a ir a Brasília ou a fazer a sustentação oral à distância, né? Entraram como amicus curiae e foram fazer a sustentação oral em prol da pauta, né? Nós tivemos só uma sustentação contrária, que foi da Associação dos Presidentes de Tribunais de Justiça. Sim. E todas as demais, que eu acho que eram 13, foram favoráveis à pauta. Né? E foi assim que nós nos organizamos, então, para poder fazer tudo em 2 semanas acontecer. Então, foi mais ou menos como eu pensei. A ministra chegou e disse, Alice, está tudo muito tranquilo, está tudo muito quieto. Vamos tocar fogo nisso aqui, vamos arrumar uma coisa bastante que dê confusão, assim, para mobilizar. Antes de eu sair, daí depois eu fecho a porta e vou embora. Ela fazia muita questão que fosse na gestão dela. E eu achei assim que era muito justo isso, porque ela foi uma grande incentivadora da pauta desde o início, né? Do primeiro evento Mulheres na Justiça, nós lançamos um livro virtual. Eu consegui fazer esse lançamento só no ano passado, porque todo mundo que participou teve que mandar o artigo, teve que corrigir. Aí a ministra Carmen Lúcia, que fez o encerramento, fez a palestra dela, a gente transcreveu. E então eu esperei que todos aprovassem, né, os textos e acabamos publicando um livro, então, para ficar um pouco da história, porque a gente já nem lembra daqui a uns anos o que aconteceu naquele primeiro evento. Né? E é impressionante porque vocês foram, ministra Carmen Lúcia, a ministra Rosa Weber, né? E juntamente contigo, foram os expoentes, né, dessa resolução. E é impressionante ver uma mulher, né, aos 75 anos de idade, com essa ideia de transformação, né, dentro de um poder judiciário que é conservador. Sim. Que existe um machismo estrutural da nossa sociedade e ela, então, fazer essa transformação toda, né? Porque ela e a ministra Carmen elas cansam de contar, né, que no Supremo são interrompidas muitas vezes, né? Elas passam por esse tipo de situação. Elas contavam, assim, que às vezes o comentário dos colegas não era consciente, era assim, o que vocês estão tricotando aí? Né? Assim, como se duas mulheres juntas não pudessem estar discutindo um caso jurídico, sério? Um processo, algo que, né? Então, esse tipo de coisa, que eu digo que a maioria das mulheres não se dá conta que isso é uma pequena violência, né, verbal, assim, que a gente sofre, elas levavam na esportiva, mas assim, aquilo foi ficando. Então, elas sentiram muito isso. Ministra Ellen, quando tomou posse, não tinha banheiro feminino dentro do Supremo Tribunal Federal. Todo mundo sabe disso. Então, assim, foi 2006, 2007. A história da desembargadora Maria Berenice Dias, né? Também. Em 96, ela se promoveu, não tinha banheiro para as mulheres, não tinha licença maternidade, Exato. Tirou licença saúde. Mas, assim, sobre aquele primeiro evento, então, deixa eu só contar a entrevistada é essa Liz, mas que, e para mim, ilustra exatamente o que é a vida de uma mulher magistrada. Pouco antes da primeira edição, a Karen Luiz, a colega Karen, me ligou. Andréia, vai ter assim um evento, eu lembrei de ti, que tu discute essas questões muito de maternidade, questões desse atrapalho que a nossa vida pessoal traz, e que não deveria, né? A nossa vida profissional. Eu disse, tá, mas quando é que é? Semana que vem. Eu disse, tem júri, tem que desmarcar e tal. Mas que dia é? Quinta e sexta. Sexta-feira tinha apresentação das minhas filhas, de teatro, às 3 horas da escola. Esse cara não tem como ir. Eu já animado, quando ela me disse, não tem como ir. Não, mas tu participa do primeiro dia, no outro dia te põe cedo no avião, tu pega um voo. Eu disse, eu não chego em Cruz Alta até às 3 da tarde. Não dá. E eu não poderia faltar àquela apresentação. Então, ali até eu gravei depois uma mensagem falando sobre isso. Ali estava um exemplo. Né? Tinha 2 coisas que são extremamente importantes na vida da mulher magistrada, que é a família e a magistratura. E tu tem que optar. E a família, muitas vezes, vai preponderar. Eu fui juíza convocada na corregedoria do CNJ entre 2008 e 2010. E a gente viajou fazendo inspeção o Brasil inteiro com o ministro Dipp.
E eu voltava de uma inspeção na Bahia e ia dar tudo certinho para eu comprava minhas passagens 2 por mês, eu comprava para voltar para casa, né? Porque o CNJ só dava 2, então as outras 2 a gente tinha que comprar. Então, claro, eu cheguei em Brasília, meu outro voo não era conexão. E a minha filha se apresentava no Goethe tocando piano na sexta-feira. Ia dar tudo certo. Só que o voo de Brasília atrasou horrores. Quando eu cheguei e corri para tentar entrar, a porta do avião fechada. E ela me disse assim, não, agora não tenho mais voo hoje, é só amanhã. E eu me lembro que eu sentei em cima da minha mala e chorei muito, assim, porque eu me sentia, assim, a pior mãe do mundo. Um sentimento de ser a pior mãe do mundo. Porque para fazer o meu trabalho, eu tive que abrir mão de alguma coisa, né? A minha filha que me acalmou por telefone, mãe, eu vou tocar outras vezes, não fica assim, né? Eu nunca vou esquecer. O sentimento de culpa Eu nunca vou esquecer. Então, assim, a gente sofre pequenas violações, assim, ao longo da carreira, dessas situações que a gente tem que fazer escolhas cruéis, assim, né? Muitas vezes, assim, deixar de assistir uma apresentação do filho para estar numa audiência ou para estar num evento jurídico, numa coisa assim. Então, realmente difícil. E teve essa questão que a gente estava colocando, né, de existirem antagonistas, né, assim, com veemência em relação à resolução, mesmo sem saber do que se tratava exatamente, né? Do que isso representaria. E a resolução teve que ser como uma medida impositiva, né? Para que se pudesse chegar nesse resultado que se pretendia. Porque a gente viu, Kellen, que quando era uma recomendação, por exemplo, a das bancas de concurso já era uma recomendação, que nunca foi seguida. Porque a recomendação sempre deixa ao tribunal a possibilidade de fazer diferente. Então, nós sabíamos que se não viesse por resolução, não haveria essa mudança, não haveria. Muitos até que estão nos acompanhando aqui não devem saber também exatamente qual que é o peso dessa resolução. Gostaria que falasse um pouquinho sobre isso. Quando o CNJ edita uma resolução, ele na verdade está legislando para todo o Poder Judiciário, e aquilo é impositivo. A cada resolução se abre um processo de cumprimento da resolução, que fica distribuído normalmente para aquele conselheiro que apresentou a proposta de resolução. E esse cumpridec, que se chama, que é o processo de acompanhamento, todos os tribunais do país são oficiados e eles têm que dizer o que já fizeram para cumprir aquela determinada resolução, se não cumpriram ainda, por que não cumpriram, qual é o empecilho que está acontecendo e assim, se a resistência é grande, isso pode virar num pedido de providências para acompanhar por que aquilo não está sendo cumprido. E, em última instância, numa investigação disciplinar contra o presidente do tribunal, o conselho do tribunal ou o órgão que está resistindo ao cumprimento da resolução. Então, fazer por resolução é, assim dizer, isto é uma política institucional de todo o Poder Judiciário. Todos os tribunais têm que seguir. Quando a gente faz uma recomendação, a gente respeita a autonomia do tribunal. Ainda muita coisa entra como recomendação porque a gente percebe assim, nem todos estão maduros ainda para evoluir, né, e adotar esse entendimento. Então, se recomenda que se faça dessa forma. Agora, quando o CNJ diz, vamos fazer por resolução, aquilo passa a ser uma política institucional. Esse nosso evento agora, ele está na política institucional de todo o Poder Judiciário, ele é anual, ele tem que acontecer todos os anos, porque se verificou da necessidade desse espaço para a gente discutir as questões da magistratura feminina. Já vamos reservar as passagens. Então. E as diferenças, Thalisa, assim, a gente tem a visão do Tribunal de Justiça, que é em torno, no segundo grau, de 30%, e daí a gente escuta muito aqui, mas no Rio Grande do Sul não é tão assim, não tem tanta diferença, está quase lá, mas assim, por regiões, o que vocês perceberam? Tem como dizer que uma região é mais, outra é menos, ou é espaçado? No Nordeste há mais dificuldade para as mulheres na carreira. O Tribunal de Justiça de Pernambuco, por exemplo, tem mais de 200 anos de história e promoveu a primeira mulher por merecimento agora em dezembro passado. Mais de 200 anos, eles são da época do Tribunal da Relação. Eles tiveram 5 desembargadoras ao longo da história. 4 vieram pelo 5º, uma foi juíza antiguidade. Então, dizer que em 200 anos nenhuma mulher esteve apta a concorrer por merecimento a uma vaga no tribunal, eu não consigo acreditar.
Não consigo acreditar. Então, nós temos o Amapá, também, que só tem homens. Nós temos alguns TRTs no Nordeste também que só tem homens, né? Então, a maioria dos tribunais que só tem homens estão concentrados na região Nordeste. Mas não quer dizer, porque nós temos, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Pará, na região Norte lá, que tem muito mais mulheres do que homens, né? Então, é um tribunal, assim, que a gente gosta de dizer, um Tribunal de Justiça, né? E que a gente gosta de dizer, mas aí vamos na questão histórica, porque elas mesmas explicam que... Salários. Exatamente. Teve uma época baixos. que os salários eram mais baixos, os homens não se sentiam atraídos, então era um concurso bom para as mulheres fazerem, e elas iam. Então, hoje nós temos mais desembargadoras lá por uma questão histórica. E por justiças, né? Federal, trabalho, estadual. A Justiça do Trabalho tem mais mulheres que homens na carreira, proporcionalmente, depois os tribunais de justiça e depois os federais e os militares, são os piores, né? A nossa área é muito ruim ainda nesse aspecto, assim, a gente quase não chega nos 25%. Nos militares. Na federal. Na federal. Na federal, e a militar é a pior estatística de todas. Mas, contextualmente também, admitiram mais tarde. Exatamente, admitiram mulheres mais tarde. E voltando, assim, especificamente, né, para o conteúdo ali da resolução, né, de ser uma medida afirmativa, pública afirmativa, né, que muitos quiseram dizer, são cotas femininas, né, que é as listas alternadas exclusivamente para as mulheres, Sim. né? Então, gostaria que tu falasse um pouco para a gente exatamente da extensão do que significa ser uma política afirmativa, né? Então, o professor Daniel Sarmento, quando conversou comigo, eu fiz várias indagações a ele. Eu digo, eu tenho dúvidas, por exemplo, sobre a constitucionalidade, eu tenho dúvidas se a gente pode fazer por resolução, eu tenho dúvidas de como que seria feita essa... A gente não queria falar em cota, né? Mas como é que seria feita essa paridade? E ele disse assim, então eu vou responder as tuas perguntas no parecer. Então, ele fez um parecer, as perguntas que estão lá, que ele diz, para a questão tal que o consulente me fez a pergunta. São as indagações que eu tinha, né? Você é a consulente. Eu sou a consulente. Então eu tinha muita curiosidade de saber como é que ele justificaria. Ele disse assim, tranquilo. Já tivemos cotas, né, para negros, já tivemos cotas para indígenas, que as indígenas foram instituídas pelo CNJ. Né? E já foi questionado lá no Supremo Tribunal Federal se o CNJ poderia editar resoluções com esse cunho, quando foi a questão do nepotismo. E é porque fez uma resolução de nepotismo e as associações de magistrados questionaram, dizendo assim, isso não está na lei, o CNJ não pode editar. E o Supremo disse, sim, pode, porque é uma questão que diz respeito a toda a magistratura, está em consonância com a Constituição, pode. Então, ele respondeu, disse assim, primeiro é constitucional, segundo pode fazer por resolução, porque já temos, né, isso já aconteceu no passado, e aí ele nos trouxe a fórmula. E vamos fazer listas alternadas. A Constituição diz que tem que ser listas de merecimento, então vamos fazer listas alternadas. Uma vez lista mista, outra vez lista exclusivamente feminina. Assim, até que o tribunal atinja no mínimo 40% de mulheres. Né? Para alguns tribunais, o Rio de Janeiro, se eu não me engano, agora esse ano completa os 40%, TJ do Rio. Né? Então, alguns tribunais já estão mais adiantados. São Paulo vai levar anos, porque só tem 10% de mulheres. Então, depende da região. Por isso que eu falo, a gente fala em média, 40%. Isso para alguns é começar do zero, como no Tribunal de Justiça do Amapá, né? No Pernambuco, que só tem uma, né? Entre 56%. E para outros vai ser mais fácil. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul provavelmente vai alcançar antes essa paridade. Né? E, então, os editais já estão acontecendo. Dúvidas que os tribunais tiveram, nós precisamos mexer no regimento interno. Olha, é desejável que sim, porque o regimento interno é a lei, né, do tribunal, então vai dizer como é que as listas têm que se constituir, os editais e tudo. Mas se não fizer, a resolução é auto-aplicável. Eles têm que fazer a lista independente de ter alteração ou não, porque também tem tribunal que poderia ficar, né, vou fazer alteração, enquanto isso, não. Ficou claro que é auto-aplicável. Independente. E o ministro Barroso, que foi sucessor da ministra Rosa, ele veio para dar sequência a esse trabalho. Né? No discurso de posse dele no Supremo Tribunal Federal, ele deixou claríssimo que essa pauta é prioritária e que ele vai acompanhar de perto o cumprimento. É justamente sobre isso que eu ia comentar, porque... vocês duas como expoentes, né, e não estando mais lá no CNJ, e que atualmente é um órgão essencialmente masculino também, né? Mas então o ministro
O ministro disse isso, isso é importante que tu traz também, Kellen. O CNJ fez parte de uma pesquisa desse núcleo da Infam e se verificou que nós tivemos desde o início do CNJ até hoje só 20% de participação feminina. Né? Então, em toda a história do CNJ, nós nunca passamos de 20%. Na gestão anterior, éramos só 2 colegas e a ministra Rosa. Quando ela saiu, ficamos só 2, entre os 15 que compõem o colegiado. Nessa gestão agora, haverá mais mulheres, né? Nós vamos ter, eu acho que 4 ou 5 colegas. Né? Já melhorou bastante em relação... Dobrou, mais que dobrou, em relação ao período que eu estava lá com a colega da Justiça do Trabalho. Então, mas o ministro Barroso, ele tem se posicionado um grande aliado. Ele tem feito reuniões, ele falou no Encontro Nacional desse ano com os presidentes dos tribunais, ele disse da importância da pauta, ele disse que essa pauta veio para ficar, ela é uma instituição que vai ser observada de perto pelo CNJ, e tanto que o CNJ já está criando um mecanismo para fiscalizar. Independentemente dos tribunais terem que oficiar, no mesmo módulo de produtividade mensal que eu mencionei anteriormente, para saber quantas somos, quantas são juízas negras, indígenas, lá nós vamos ter também agora, isso deve ficar pronto em breve, os tribunais vão ter que informar cada desembargador que, quando tomou posse, né, se veio do 5º ou se é da carreira, e se ele entrou por merecimento ou por antiguidade. Então, com isso, o sistema mesmo já vai poder acompanhar para saber que o último entrou, era da carreira, logo a próxima tem que ser uma mulher da lista exclusiva de mulheres. Se isso não bater, já acende no sistema lá para o CNJ cobrar, saber o que está acontecendo. Uhum. Então, isso vai ser um acompanhamento automático que o CNJ vai fazer. Até porque os 40% e 60% levam em consideração também a questão do 5º, né? Isso. Não, o 5º está fora disso. Uhum. Não, sim, mas que são nomeações... distintas, né? Fora do nosso... Então, não entram nos 40%. Exato, nós deixamos isso muito claro na resolução. Exato. Que esses 40% eles têm que ser só da carreira. Sim, mas justamente o percentual foi delimitado justamente considerando que essas designações não são da carreira. Não são da carreira, por isso não se computa, mas é desejável que, nós não podemos obrigar, mas é desejável que as indicações do 5º também observem essa paridade. Uhum. A questão da interseccionalidade é interessante. Nós encaminhamos um pedido, já encaminhamos, né, para um censo racial, porque também não se tinha essa informação. Nós queríamos saber quem era a primeira juíza negra. Não, ninguém preenchia na década de 80, 90. Nem agora. Nem no ano passado se preencheu. Então, é uma coisa que a gente precisa também... Porque, para mim, as duas questões estão muito interligadas. Não tem como falar de paridade entre homens e mulheres, não falar de raça também, né? Entre negros e negras e brancos. Essa situação nós vimos lá, né, nas oficinas, e depois quando nós começamos a pedir para os tribunais, as pessoas têm que fazer a autodeclaração. O censo que aconteceu no ano passado, a ministra Rosa tentou com ele, fazia 10 anos já que nós tínhamos tido o último censo, e ela tentou com ele atualizar essas informações, só que o nível de respostas foi baixíssimo. Nós não conseguimos atingir nem o que nós atingimos no primeiro censo, em termos de resposta. Uhum. E ele tinha que ser respondido por servidores e por juízes, né? E juízas. E nós não conseguimos atingir. Então, é bem importante se cada associação local fizer esse trabalho, porque os próprios tribunais de justiça têm dificuldade, porque as pessoas não vão abrir o sistema para dizer me declaro branco, me declaro negro, me declaro... E isso tem que ser autodeclaração. Tem que ser. Sobre essa questão da interseccionalidade também, agora com a saída da ministra Rosa, né? Houve também um movimento, né, para que fosse nomeada uma mulher negra, né? E acabou sendo... nós acabamos retrocedendo nesse aspecto, né, dos tribunais superiores, tanto o STF quanto o STJ, né? Agora, com a redução desse percentual de mulheres lá ocupando as cadeiras. É importante ter trazido essa questão, porque nós fomos criticados por ter feito a política só para os tribunais de apelação. E aí, quem é contra, disse assim, não tiveram coragem de fazer para os tribunais superiores. Não, na verdade, não se trata disso, é que a nossa carreira, ela
em tese, acaba nos tribunais de apelação. Poucos são aqueles que vão ainda para os tribunais superiores. E o que conta lá é outro tipo de conhecimento, é outro tipo de situação. É uma participação muito mais política, né, que acontece em Brasília. Aqui não. Aqui, quem vota é o tribunal que escolhe as pessoas para pôr na lista, e lá não é assim. Então, assim, nós temos que fazer essa separação, porque nós queremos ter mais mulheres nos tribunais de justiça e tribunais regionais federais e do trabalho, para dar opção para quando tiverem que ascender para TST e STJ e STF, existam mais mulheres aptas a isso, entendeu? Até porque as mulheres também têm essa dificuldade e o tempo de fazer a política que é necessária para estar lá, né? Também. E eu acho que, para encerrar, nosso tempo já está se esgotando. Salísio, o que tu assim, imagina ou projeta a partir dessa resolução, daqui para frente, para o futuro? Eu acho que nós temos que ser vigilantes, Andréa, porque conquistar direitos é uma coisa e manter essas conquistas é outra completamente diferente. Então, nós já vimos assim que avançamos em determinados momentos da história, mas o retrocesso veio logo em seguida. Então, nós temos que estar acompanhando esses passos daqui para frente dessa resolução para ver como os tribunais estão cumprindo, fazer os levantamentos estatísticos. Eu acho que as associações de magistrados jogam um papel relevantíssimo nesse momento, de fazer esses levantamentos da carreira, né? Saber o que as mulheres estão passando hoje, quais são as dificuldades que as nossas colegas que estão ingressando hoje estão enfrentando, o que nós podemos fazer para melhorar isso, né? Porque nós temos muita coisa para evoluir. O que eu falei ali sobre a amamentação é um deles, né? Não cobrar produtividade, não cobrar aperfeiçoamento na época que a mulher está amamentando. Porque ela pode amamentar durante 2 anos. E aí, se ela tiver que concorrer, como é que ela vai ter uma nota igual a do colega que ficou lá fazendo curso enquanto ela estava cuidando de uma criança? Então, e o retorno é muito difícil. O retorno é difícil, nós temos que fazer acompanhamento dessas colegas, nós temos que saber, nós temos que fazer um trabalho junto às faculdades de direito, porque não está havendo ingresso de mulheres na carreira, né? Nós temos que mostrar a nossa carreira para quem está se formando, para quem está pensando na escolha de uma profissão. Então, nós temos muito trabalho ainda para fazer, a parte de acompanhar a observância dessa resolução. Então, eu acho que esse movimento todo mostrou que nós temos que estar unidas, né? Porque dos nossos interesses somente nós cuidaremos, né? Durante todos os anos que foi para a associação como um todo cuidar, não houve esse olhar, né? Então, os departamentos femininos que estão surgindo agora nas associações, ou os movimentos alternativos que estão surgindo só de juízas, a parte das associações em determinados estados, mostram a relevância desse acompanhamento. As colegas, por exemplo, do Antígona do Paraná, elas estão acompanhando, quando sai uma lista de merecimento que tem homens e mulheres, elas vão ao governador, elas fazem visita, elas levam documento pedindo a nomeação de mulheres, né? Então, esse tipo de mobilização nunca houve anteriormente, né? E agora eu penso que é uma conquista, assim, que deve surtir efeitos, mas a gente tem que continuar trazendo mais colegas para participar desse movimento, né? Até para saber que tipo de situação as colegas estão enfrentando na carreira no interior. Exatamente. Bom, nossa conversa chega ao fim hoje. O nosso próximo episódio é com a professora Fabiana Severi, falando sobre reescritas, né, de decisões judiciais. Então, a gente encontra vocês lá. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre isso. É um pouco da história que fica aqui, né, registrada, porque esses bastidores a gente não deixou registrado em lugar nenhum, né? Então, é uma oportunidade que vocês estão dando, assim, de registrar uma parte da história oral, né, desse movimento que aconteceu ao longo desses últimos anos aí no CNJ. Muito obrigada. A gente só tem a agradecer, né, por tudo que fizeste também. Obrigada. Que é uma grande inspiração para nós, mulheres do Poder Judiciário. Obrigada, e fica aqui também o convite, né, para assistirem o nosso AjurisCast nos canais do Spotify e no YouTube. Eu agradeço também, Salísio, para mim foi sempre emocionante te encontrar, estar naquele momento. Quando participaste do nosso evento de inauguração do departamento, foi para nós emocionante, porque realmente nós te admiramos muito, que além de tudo, de conhecimento, tem que ter coragem. Tu e a ministra Rosa Weber foram de muita coragem, porque tem que ter peito, né? Os homens dizem outra coisa, mas tem que ter peito para encarar e justamente segurar.
que a gente imagina que não deve ter sido fácil. É. Mas muito obrigada e o que precisar, já te disse, né? Inclusive para te defender, se precisar de nós e o que nós pudermos fazer para auxiliar e para continuar nessa caminhada, estamos aqui. Muito obrigada e parabéns mais uma vez pelo evento. Muito obrigada.